Fala galera, estamos ao vivo aqui novamente, mais uma live top hoje. Vamos estar com a Mariana do Magalu. Hoje a gente vai falar bastante sobre como vender nossos produtos na Magazine Luiza. Fala Patrícia, seja bem-vinda, tá bombando aqui já. A gente vai falar com a Mari. A Mari vai falar sobre a Magazine Luiza. Ela é gerente de Marketplace da Magalu. Vai explicar como é que a gente cadastra nossos produtos na Magazine Luiza, algumas dicas de como a gente conseguir realmente cadastrar e vender produto, que é o final, é isso que a gente quer no final das contas. Vamos falar sobre a Mari aí. Deixa eu chamar a Mari. Você vai entrar. Sejam bem-vindos todo mundo, viu, pessoal? A Mari tá conectando. Subiu. Oi, gente. Tudo Tudo bem? bem? Beleza. Pessoal, o som tá dando microfonia, porque ontem deu uma microfonia, eu tive que colocar o fone. Como é que tá pra vocês aí? Tá tranquilo, né? Oi, Vivian. Eu acho que tá bom, né? Ô Mari, então você quer se apresentar pra gente, falar um pouquinho de você, e a gente já começa já o conteúdo de como começar a vender nossos produtos no Marketplace, o lançamento dessa campanha maravilhosa que o meu amigo Luciano Huck tá falando aí na É... televisão. Muita responsa, né? Bom, vamos lá, deixa eu me apresentar, né? Então, eu sou a Mari Castriota. Hoje eu cuido das áreas de entrada de lojistas dentro do Magazine Luiza. Então, toda a frente de hunting, onboard, incubadora estão dentro da minha gestão. E também sou a responsável hoje na parte de negócios do parceiro Magalu, que é esse projeto novo que a gente lançou na terça-feira aí, que mexeu aí acho que com o mercado como um todo. É um projeto que eu particularmente sou apaixonada, é um projeto que, muito mais do que a parte tecnológica, ele entrega ali uma parte de responsabilidade social, responsabilidade cívica, né? A gente vem construindo esse projeto desde setembro do ano passado, era um sonho que nós tínhamos aqui internamente. Nós estávamos em fase de discovery, a nossa ideia era lançar ele em novembro, mas diante de tudo que aconteceu, né, eu falo, em pequeno imprevisto, com o Covid-19, com todo esse processo da pandemia, a gente se movimentou e nós, em 10 dias, na verdade, menos do que isso, a gente lançou o parceiro Magalu empresa para o mercado, né? Então, eu acho que você pediu para a gente contar um pouquinho aí desse projeto, o que a gente está buscando com ele, onde nós estamos querendo chegar. Então, assim, só para poder contextualizar um pouquinho, hoje nós temos aí aproximadamente 4,5 milhões de CNPJs que se enquadram no MEI e no Simples Nacional, tá? Assim, é empresa demais da conta. E esse parceiro MEI Simples Nacional, esses 4,5 milhões, a maioria deles, na verdade, assim, é muito ínfima a quantidade que está digitalizada, né? Que faz venda online. Para vocês terem uma ideia, a gente fala de menos de 50 mil que fazem parte desse nicho de MEI simples e que estão vendendo seus produtos nos marketplaces da vida ou que tem algum site que seja. Né? Ô Então a Mari, gente tem sabia que aí. eu tenho um dado muito legal que quando eu estava montando uma apresentação que eu estava fazendo para alguns clientes, me chamou muita atenção, né? Na China, do total do varejo no vendido, né, 37% da China é no online. Nos Estados Unidos é só 10% de todo varejo que acontece nos Estados Unidos é no online. No Brasil, só 5%. Aí eu falei, cara, e tem gente que pergunta ainda se vale a pena vender na internet. Fala, como assim, cara? A gente é um bebê ainda nesse requisito, nessa Exatamente. questão, né? Exatamente. E assim, esse era o ponto, tá? A gente brinca assim que não é nenhuma arrogância da nossa parte. O nosso time, né, nosso border aí, eles foram para a China e eles ficaram muito surpresos com a revolução que o Alibaba fez lá, exatamente com os pequenininhos, né, com o Taobao, como que a China ali, com uma empresa puxando essa alavanca, até a gente leu um livro aqui super legal, um livro do Alibaba que mostra muito bem isso, e ele conta que é exatamente esse movimento de olhar para esse pequenininho, de olhar para esse cara que está lá,
nas mesmas circunstâncias que nós temos aqui no Brasil, tá? Hoje, quando a gente pensa na nossa dimensão territorial, é incrível, porque existem lojas em cidades pequenininhas, eu sou de uma cidade muito pequenininha, de 18 mil habitantes, que os lojistas ainda anotam tudo na caderneta. Eu, inclusive, tenho uma tia que faz isso, tá? Todo o inventário da loja dela, eles contam. Então, assim, fecha a loja, fecha as portas e fazem o balanço. Eles vão contando tudo ali. E, assim, tem uma resistência muito grande. Falam, vender online não é para mim. Né? Eles têm um medo muito grande disso, né? Eles têm aquela resistência inicial. E aí o nosso objetivo era esse, né? O nosso CEO, que é um cara muito visionário, que é uma pessoa que pensa muito à frente, o Fred, nesse sentido, assim, ele é uma inspiração para todos nós. Ele falou, quem digitalizou a China foi um chinês, né? Quem digitalizou os Estados Unidos foi um americano. A gente precisa que brasileiros digitalizem no Brasil. E a gente tem uma missão muito grande, que é uma missão de levar o que é privilégio de poucos para muitos, né? Nós construímos um ecossistema muito rico, a gente construiu um ecossistema que vai desde a parte da nossa entrega, a parte de faturamento, a gente tem o Magalu Pagamentos, enfim. A gente tem vários componentes aqui internos que permitem hoje que a gente consiga levar tudo isso que a gente tem também para esses pequenininhos, né? Então, assim, o parceiro Magalu, ele veio exatamente para isso, né? Ele veio com essa ideia do Fred, né, de levar para esse seller analógico, tá? Então, assim, é muito importante assim, a gente salientar essa responsabilidade que a gente tem, né? Porque nós temos o nosso marketplace, mas o nosso marketplace, normalmente quem chega até ele ou quem a gente vai atrás para poder vender nele, são pessoas que já escutaram, que já estão inseridos nesse modelo. Normalmente é uma pessoa que já tem um RP, que já tem um hubzinho, né? E aí, o que a gente percebeu? E aquele lojista que está lá na cidade, né, que nem na minha cidade, que é Cássia, pequenininha, que não tem e nem sabe como começar a vender online, né? O que a gente pode fazer? Então, o parceiro Magalu Empresas, ele chegou com uma solução que, na verdade, ele é muito mais do que vender no Magalu. A gente propõe com o parceiro Magalu Empresas um PDVzinho, né? Um sistema de gestão simplificada, bem simples, pelo celular dele, em que ele consegue ver várias coisas da loja dele, né? Então, por exemplo, o próprio processo de movimentação de estoque, né? Ele consegue lá cadastrar todos os produtos de uma forma muito simples. Então, assim, a primeira coisa que a gente pensou foi como que eu vou tornar essa ferramenta disruptiva a ponto de pegar aquele senhor que está a vida inteira fazendo uma coisa na caderneta e falar para ele, olha, chegou o seu momento, vamos vender online? Né? Vamos mudar esse paradigma, porque as coisas estão evoluindo. E não é nem só por ele, é pelos clientes dele, pela perpetuidade do negócio dele. Né? A gente fala que o público, ele vai rejuvenescendo. Né? Então, os jovens hoje, eles têm outros modelos de compra. Então, a minha mãe é comerciante. Ela tem loja desde 90, da década de 90. Os clientes da minha mãe estão mudando. Minha mãe tem um varejo de moda. Então, assim, as pessoas já não compram como compravam antigamente. Então, eu brinco muito... Eu costumo dizer também que não foi o mercado que mudou, foi o consumidor que mudou. E a gente tem que se adaptar a eles, né? Exatamente, o consumidor mudou. Então, eu brinco muito isso. Se você quer melhorar, né? Se você quer continuar, manter a longevidade do seu negócio, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos propor para vocês uma forma de fazer isso, né? E basta querer. E aí veio essa pandemia que exatamente chegou para a gente sair um pouco da caixa e pensar, como que eu posso trazer caixa para o meu negócio, né? Às vezes a gente sentia, né? Então, assim, antes até de lançar, que eu falei que a nossa proposta era que nós lançássemos o Parceiro Magalu lá para o final do ano, era assim, a gente começou a fazer um discovery, tá? Então, a gente foi para a rua várias vezes, a gente foi para a Lapa, a gente foi para Voluntários da Pátria, e a gente chegava exatamente nesse perfil de lojista, sabe? Aquele lojista de 15 anos, a gente entrou numa loja muito curiosa ali na Lapa, aliás, na Lapa não, desculpa, em Santana, de um senhor que ele vende tapetes e almofadas. É o nicho dele, ele tá a vida inteira ali. E ele até falou para mim, ele falou, Mari, eu tenho muita dificuldade porque eu não imaginava em nenhum momento da minha vida que um dia eu poderia vender online. E aí eu falei, mas o senhor pode, mas eu não vou conseguir. Eu falei, peraí, vamos te ensinar como que a gente faz isso. Aí a gente baixou
o aplicativo para ele, a gente ensinou a parte bem simples do negócio, né? Porque esse que eu acho que foi o movimento mais disruptivo, né? Porque a gente tende a olhar para o mercado como nós olhamos, né? E nós estamos Uhum. inseridos nesse meio. Eu, você, né? A gente é desse meio. Mas quando a gente olha do ponto de vista da minha mãe, que é lojista, é diferente, né? Então a gente Sim. começou a fazer esse tipo de movimento exatamente para a gente falar, poxa, que legal, né? Vamos olhar a dor desse lojista. Então a gente criou o parceiro Magalu Empresa pensando nele, pensando nesse pequenininho, com várias funcionalidades extremamente simples. É assim, é até simples demais da conta, né? E exatamente para poder impactar nesse momento. Porque, igual a gente estava falando, né? O percentual é muito pequeno. A gente fala aí de 50 mil lojistas de MEI Simples Nacional que estão aí digitalizados, né? No meio de 4 milhões e meio. E aí tem um número que nos chateou bastante. Se vocês procurarem aí, eu não vou chegar nem no número exato, porque eu acho que é até um pouquinho chato, mas menos de 10% das empresas que são MEI Simples Nacional, no estado de São Paulo, possuem capital de giro para 60 dias de loja fechada. Eu tenho visto isso também. Então, assim, esse número é um número que mexe com a gente. Porque a gente fala do pequeno e do médio que movimenta famílias, que movimenta empregos, que movimenta a nossa economia. Ô, Então, Mari, assim, é justamente esse ponto que a gente teve esse movimento aqui na Lexus, né, de trazer parceiros, trazer novos projetos que a gente, muitos dos nossos clientes são tantos pelo Simples Nacional, é o varejista pequeno, e se a gente for ver na nossa base, uns 20% deles, é um pouco mais, 25% deles já é digitalizado. Um pouco mais do que esse número que você trouxe, porque um cara já tem um RP ali no frente de caixa, mas mesmo assim ainda eles estão caminhando. Aí a gente teve esse momento dessa pandemia e falou assim, cara, vamos jogar no mercado, vamos ensinar eles a vender, vamos trazer parceiros que também tem soluções simples para a gente vender na internet, porque é o momento que eles estão de portas fechadas, é o momento que bate um certo desespero. Eu recebo mensagens de pessoas assim que você vê pelo tom da conversa que tá rolando uma certa preocupação, um pouco até exagerada por causa da incerteza que a gente está passando nesse uhum, momento. Mas a gente está aqui justamente, né, eu, você, o Carrefour, a Lexus, fazendo justamente dando essas possibilidades desse momento a gente acreditar, dar até uma esperança, assim, para a gente acordar amanhã cedo, fala, cara, eu vou baixar o aplicativo, aí você vai explicar um pouquinho melhor como é que faz. Eu vou entrar no Magalu, vou vender meus produtos lá e vou conhecer outros marketplaces, enfim. Eu acho que é o momento da transformação digital, foi meio que goela abaixo para aquelas pessoas que estavam um pouquinho exato, é, é, exatamente. paradas, né? Meio sem Uhum. ação, né? Então, até um ponto importante, né, gente, que quando a gente avalia como que está funcionando o mundo inteiro, né, quando o Covid-19 brotou no Brasil e a gente começou a avaliar o que estava acontecendo, assim, na mesma hora a gente passou a olhar a China, passou a olhar a Europa para entender qual foi o movimento econômico que aconteceu lá. Então, assim, em Portugal, por exemplo, cresceu acho que 40% a venda pelo e-commerce, porque é natural, gente, né? Então, assim, a pessoa não vai sair para ir numa loja, ainda mais em alguns países que tiveram um lockdown e que, assim, as medidas foram muito mais sérias do que a gente está tendo, né? Infelizmente, no Uhum. Brasil, a gente ainda tem cidade que está com o comércio aberto, tem gente trabalhando, gente se expondo. Mas, assim, no geral, por exemplo, Portugal, em outros países, a venda do e-commerce, ela automaticamente cresceu, né? Então eu vou falar só, por exemplo, de algumas categorias que cresceram, né? Então, assim, a gente teve brinquedos. É muita criança dentro de casa. É muita mãe. Então, brinquedos, papelaria, porque as mães estão comprando tinta, cola colorida, papel craft para as crianças, livro. Livro, né, é um mercado que já é muito consolidado, as pessoas estão cada vez mais comprando. E, assim, é, muita gente está procurando alternativas para ficar em casa. Então, assim, a gente fala que a gente precisa olhar para o momento com dor, mas ao mesmo tempo de forma criativa. Eu sei que ser um pequenininho, né? Ter lá o aluguel para pagar, ter os funcionários, assim, e hoje, né? Eu tenho até pessoas da minha equipe que estão aqui comigo, né? Que estão assistindo, a gente liga, tá? Então, desde que a gente começou o parceiro Magalu Empresa, eu falo que é tocante.
toca o nosso coração, né? A minha equipe, nós estamos ligando para todos os lojistas que estão se cadastrando, e eu posso te falar que já são milhares, tá? E não é poucos milhares, são muitos milhares. E aí, o que que a gente sente, tá? A gente sente dentro do nosso coração quando eles falam obrigada pela oportunidade, né? E eles contam pra gente. Eu tava desesperado. A gente tem 2 lojas, para vocês terem uma ideia, que estão vendendo muito, muito, muito desse perfil pequenininho. Loja analógica, o Bruno que está aqui comigo, ele pode até escrever uma mensagem, o Bruno que foi o responsável por essas 2 lojas, uma de Jundiaí e uma da Zona Norte de São Paulo, que eles estão vendendo produto de limpeza. Produto de limpeza mesmo. E eles nunca imaginavam, gente, como é que eu vou vender produto de limpeza na internet? O Bruno, não, vai dar certo, vai dar certo. Eles estão vendendo, mas eles estão vendendo não é pouco, não, é muito, porque a categoria de mercados cresceu. E é muito, gente, é muito mesmo, assim, são pedidos e pedidos e pedidos, coisa que a gente não imaginava que poderia acontecer com esse pequenininho, porque é natural, né? O pequenininho, quando ele vai para o marketplace, ele tem um processo de adaptação, de subida de produtos, até ele chegar no ápice. E esses lojistas estão arrebentando. A gente até pediu para eles gravarem, para a gente uns vídeos para poder motivar o pessoal. Né? Então, nesse movimento caótico, de tristeza, eu falo que, mesmo assim, quando a gente consegue impactar, mesmo que positivamente, um pequeno para nós, assim, é de uma alegria imensurável. E assim, o que eu queria deixar isso bem claro, gente, é que o que a gente puder fazer, tá? O que a gente puder materializar isso, nós vamos fazer. Né? O que tiver ao nosso alcance para poder ajudar esses lojistas, a gente está com várias ações aqui. Se vocês entrarem no Magazine Luiza, no nosso banner da Home, tem lá, compre do lojista local. A gente tá com essa campanha de incentivo para poder ajudar esses pequenininhos, né? E a gente sabe também que tem alternativas, tá? Eu falo isso para minha mãe. Eu falo, mãe, vamos ficar de olho nas medidas do governo, vamos pegar empréstimo com juros mais baixos, vamos colocar as pessoas de férias que tiver que colocar, sabe? Vamos pensar de forma antecipada, né? A minha mãe mesmo, eu subi a lojinha dela dentro do parceiro Magalu Empresa. Então, assim, existem formas de a gente fazer isso e a gente tem que fazer uma corrente, né? Eu falo que a Luísa Helena, ela é uma inspiração muito grande para a gente, ela fala muito da soma dos QIs. E nesse momento a gente fala da soma das forças das empresas para poderem se ajudar. E a gente tem visto isso em inúmeros lojistas que estão vindo aqui para a gente. Não só pequenininho, né? A gente subiu a Cacau Show há 2 semanas atrás. Cacau Show, a Black Friday deles é a Páscoa. Vocês já imaginaram quantos lojistas que têm franquia da Cacau Show, da Copenhague, não vão ter como vender? Né? A Cacau Show e a Copenhague estão com a gente, vendendo com a gente. Né? Então, assim, marcas que até então não pensavam, passaram e falaram, é uma oportunidade, é um canal. Né? Então, a soma das forças agora é o que vai fortalecer a nossa economia. A gente tem que pensar de forma colaborativa, de forma cooperativa, para que a gente saia dessa fortalecido e menos impactado. Mari, e eu costumo dizer aqui nas minhas lives que a gente está falando sobre todo esse acontecimento, e uma coisa que eu achei fantástica é a herança que essa pandemia vai deixar para a gente. Porque todas aquelas pessoas que, além das pessoas que não vendem na internet, estão começando a vender na internet por uma necessidade, as pessoas que também não compravam produtos de limpeza, não compravam uma hortifruti, não compravam uma coisa que a gente nunca pensou em comprar na internet, a gente está experimentando isso devido a essa necessidade. E, gente, e depois que a gente acostuma com o bom, né? Meu, comprar as coisas. Eu adoro comprar as coisas no Rappi, chegar em casa, o motoboy chega junto comigo, né? Eu a experiência que isso gera é fantástico. Então, assim, a gente vai herdar esse novo comportamento do mercado, e quanto antes os lojistas começarem a vender seus produtos, quanto mais rápido eles aprenderem, mais rápido melhor a gente vai surfar essa onda juntos aí, né? É isso aí, né? A gente fala que essa crise ainda a gente vai viver ela por um bom tempo, né? Então, até olhando a China mesmo como parâmetro, a China, ela teve o primeiro caso lá no final de dezembro, né? Então foi dezembro, janeiro, fevereiro. Em março a gente começou aquela história já de não ter eles não tinham mais casos de contaminação local, né? E quando eles voltaram mais ou menos com 30% da força do comércio, quando as lojas da Apple começaram a abrir. Então, assim, a gente ainda não está
perto do ápice. A China tomou medidas muito mais drásticas do que a gente, né? Eles se fecharam muito mais rapidamente. Então, a gente espera aí que, mesmo quando a gente retornar, a gente vai retornar numa velocidade muito aquém do que a gente estava. Então, se a gente não for criativo, se nós não nos reinventarmos, enquanto empresários, enquanto funcionários também, eu falo isso muito, eu tenho algumas pessoas aqui que eu estou vendo aqui que trabalham comigo, que são da minha equipe, que eu tenho o prazer de trabalhar, que a gente fala muito isso agora, né? Agora a gente tem uma responsabilidade social, né? A gente tem que se reinventar como profissional, a gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que ser colaborativo até que internamente. Tá? Então, isso faz parte do nosso dia a dia aqui. No Magalu, a gente tem muito isso enraizado na gente, né? A gente fala que é no caos que a gente se organiza, né? E a gente tem se organizado nesse sentido. A produção da galera tá bem alta. Legal. Mari, conta então um pouquinho desse projeto, né? Você já contou de toda Contexto, né? o propósito dele, cara. E eu confesso que me emocionou assim no sentido de falar, cara, que legal uma empresa, porque às vezes a gente pensa, a gente que é uma empresa não é do porte da Magalu, a gente pensa realmente nos clientes para ajudar, porque o slogan da Lexo é o sucesso do cliente é o nosso sucesso, né? Então, e ver uma empresa do tamanho da Magalu já consolidada no mercado, se preocupando com isso, assim, realmente mostra mostra por que vocês têm crescido tanto. Para mim, é um dos marketplaces que mais deram exemplos em 2019, assim, o crescimento da Magalu me chamou muita atenção. E agora conta um pouquinho, como é que funciona esse app? É um aplicativo, você baixa, se cadastra? Na verdade é mais simples, tá? Ele nem precisa baixar, ele é mais, a gente fala que ele é leve, né? Então ele pode usar tanto no celular quanto no desktop dele. Então a gente não quis nem criar um app para não ter vínculo, mas ele abre a qualquer momento. Então ele vai entrar no parceiromagalu.com, ele vai escolher sou uma empresa e quero vender online, ele vai se cadastrar. E é muito, muito simples, tá? A gente fez um onboarding exatamente pensando nisso, nesse lojista analógico que nunca teve um contato na vida. A gente fala que tinha que ser simples que nem o Facebook, né? Porque se no Facebook o meu avô, né, ele consegue entrar, então ele também vai ser capaz de se cadastrar, né? E aí, como a gente está falando tem que ser CNPJ ou pode ser CPF? Não, sempre CNPJ. É porque o parceiro Tá. Magalu em si, ele tem duas frentes, tá? Então, assim, a gente tem a frente da empresas, que é a frente que eu cuido, e a gente tem a frente do autônomo, que era o antigo Magazine Você e que virou parceiro Magalu divulgador. Então, a gente falou, poxa, todo mundo é parceiro, né? A gente tá nessa exatamente que eu te falei, pra gente somar forças e a gente passar por essa de mãos dadas, né? A gente não pode apertar as mãos, mas vamos aí na intenção. E aí, o autônomo em si, da parte do CPF, ele pode... são projetos diferentes, tá? Então, só para contextualizar e depois eu volto para a parte da empresa, que era o nosso foco, o parceiro Magalu Autônomo é para aquela pessoa que está sem renda ou que precisa de uma renda complementar e ela não sabe o que fazer. Então, ela se cadastra no parceiro Magalu Divulgador, ela monta uma lojinha com o catálogo do Magazine Luiza. Então, assim, suponhamos, eu sou uma super influenciadora no meu meio de contatos e eu adoro falar sobre crianças. Então, eu posso ir no site do Magazine Luiza, fazer uma seleção de produtos só voltados para crianças, então brinquedos temáticos, livros, enfim, todas as coisas possíveis. E eu começo a vender para o Magazine Luiza. A lojinha está no meu nome, eu crio lá Magazine Mariana Crianças, Magazine Mariana Kids, e eu divulgo esse catálogo, né? Para cada venda que eu divulgo, e eu consigo concretizar essa venda, eu ganho uma comissão, tá? E tem gente que ganha muita comissão, tá? A gente tem parceiro Magalu divulgador aí ganhando R$ 5.000 líquido por mês, tá? Uau. Então, assim, é uma forma que a pessoa tem, que está dentro de casa e precisa de uma renda, de divulgar os produtos. E eu falo assim, é o antigo porta a porta. Sabe aquela vendedora da Avon que é de porta a porta? Ela vai montar um catálogo dela, só que ao invés dela ir na porta a porta, ela vai mandar links para que as pessoas comprem através do catálogo que ela montou nas redes sociais, tá? Isso é a parte para o autônomo. Então, é a nossa iniciativa para ajudar as pessoas físicas que não possuem renda e que querem complementar, tá? E é muito legal. Agora, a parte do parceiro Magalu Empresa, que é a parte que eu cuido, é a parte que a gente foca no MEI e no Simples Nacional, tá? Então, ele vai entrar no nosso site
www.parceiromagalu.com. Ele vai escolher sou varejo e quero vender online. E ele vai colocar para se cadastrar, tá? O cadastro em si é super simples, tá? O que ele precisa fazer para ele ser um parceiro Magalu, tá? Para ele ser um parceiro Magalu e se cadastrar, ele só precisa ter um CNPJ. Para ser um parceiro Magalu e vender no Magalu, né, que é uma opção que ele tem, porque a gente fala que, como eu tinha dito anteriormente, o parceiro Magalu, ele é uma ferramenta de gestão simplificada. Então, ele tem lá, ele vai poder usar, se ele quiser só para fazer o inventário da loja dele, ele vai poder usar. Se ele quiser só para divulgar os produtos dele nas redes sociais, a gente tem uma funcionalidade que ele clica lá, escolhe e divulga para os colegas, para os clientes. Se ele quiser vender online, né, que é vender através do nosso marketplace, mas a gente nem fala a palavra marketplace, porque para o pequenininho ele nem sabe o que é isso, né? Eu falar para minha mãe marketplace, ela sai correndo. Então, para vender dentro do nosso marketplace, que a gente fala vender no Magalu, ele precisa ter um CNPJ com mais de 3 meses de existência, tá? A gente faz isso por uma questão, assim, de solidez, né? Para entender que ele já está um pouquinho mais maduro. E que tenha produtos que são elegíveis aos Correios. Por quê? No parceiro Magalu, a gente faz tudo para ele. Tudo. Né? Então, ele vai vender o produto dele, ele não vai precisar preocupar, por exemplo, em entregar, tá? A gente vai entregar para ele. Como que a gente vai fazer isso? Através do nosso Magalu Entregas, tá? Então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar cadastrar os produtos dele, ele vai precisar emitir nota fiscal, porque nós temos um compromisso muito grande com o nosso cliente. Todos os produtos que são vendidos dentro da nossa empresa têm nota fiscal, então eles precisam emitir nota fiscal. Aí eles perguntam, mas Mariana, MEI não tem obrigação. A gente sabe que MEI não tem obrigação, mas para vender no Magalu a gente precisa que eles faturem, tá? Então eles tanto podem faturar na nossa ferramenta, de forma ilimitada e gratuita, através do nosso faturador. Ele precisa só subir o certificado A1 ali, o restante é com a gente. Ou ele pode faturar por outro tipo de negócio. Então, assim, ele pode ter um faturador na loja dele, enfim, né? Ele tá no certificado A3, ele fatura. Aí, o que vai acontecer? Ele vai subir os produtos dentro do nosso negócio. Subir os produtos pra gente é super simples. Então, ele tem 3 formas de fazer isso. A primeira é com código de barras. Então, ele, com o próprio celular dele, ele vai poder colocar o código de barras na frente da câmera. Se esse produto já existir dentro do Magalu, a gente puxa do nosso banco de dados, traz todas as informações para ele, só coloca o estoque e o preço. Né? O que é legal? Que ele não vai precisar preocupar com a descrição do produto, com o título do anúncio, nem nada. Ele ganha muito com isso, né? Ele ganha velocidade. A segunda forma é através da nota fiscal de entrada. A gente tem uma funcionalidade que ele aperta a nota fiscal e a gente puxa tudo que ele comprou nos últimos 3 meses. Então, facilita. Ele só precisa colocar o estoque e o preço do que ele quer vender. Então, é uma forma que a gente teve de ajudar ele de forma massiva. E o terceiro ponto é, se ele não tem o código de barras, ou se ele não tem essa nota fiscal de entrada e ele quer criar um produto, ele também pode, tá? Então, vamos falar que o cara é um artesão. Ele vende, vou te dar um exemplo, ele vende mandalas. A gente tem uma loja que vende mandalas, né? Ele criou o produto do nada. Então, ele pode fazer isso também. O que a gente orienta, tá? A gente tem uma régua de treinamentos que a gente subiu para poder ajudar eles. E nessa régua a gente orienta boas práticas de e-commerce. Quais são as boas práticas? Escrever um título bacana, ter uma descrição bacana. Aí minha mãe me perguntou, mas Mariana, o que é uma descrição bacana? Falei, mãe, você precisa imaginar que o cliente que está lendo o seu produto, ele tem as mesmas dúvidas que o cliente que está na porta da sua loja, que está lá comprando a sua roupa. Então, escreva uma coisa bonita, com as principais dúvidas que esse cliente pode vir a ter. E aí, esse descritivo vai te ajudar a vender. Um dos maiores motivos de contato que a gente tem no nosso saque, se a Bia estiver aí, ela vai poder falar, eu vi que a Bia tinha entrado aí 1 hora, a Bia é nossa gerente de saque, as pessoas reclamam, porque, eu não estou entendendo, eu comprei um produto e o produto que eu recebi era diferente do que eu li, ou não tinha descritivo correto, né? Então, a descrição é uma coisa muito rica, né? Dar a informação para o nosso cliente é o que vai te fazer vender. Então, a gente dá essas dicas também nesse parceiro ali dentro para que ele faça isso. Dá para fazer um upload de algum vídeo ou vínculo de YouTube, se eu quiser gravar alguma coisa de YouTube, não?
Dá. Tá? Você está falando dentro da plataforma ou eu Se explicando? tem um produto que é um pouco técnico, ou tem um produto que precisa montar alguma coisa, se eu quiser gravar um vídeo e subir na plataforma, que nem a gente põe as fotos, assim, por exemplo. Então, até um tempo atrás, a nossa plataforma não permitia vídeo, agora permite, tá? Alguns produtos têm esse vídeo para poder auxiliar, tá? Legal. Ah, E aí, o que legal. que é legal? Então, ele vai subir de forma bem simples, né? Então, ele tem essas três opções, e aí, a partir do momento que ele tem as três opções, que ele coloca lá que ele consegue faturar, a gente já passa a sincronizar isso dentro do nosso catálogo. A gente liga para ele, confirma, fala: ó, tá tudo bem, você tá pronto para vender, você tem alguma dúvida, né? Porque a gente tá falando pequenininho, né? O pequenininho não Mano, sabe de deixa eu só perguntar uma coisa do artesão. O cara fez a mandada. Ele não tem o código, ele não tem um código EAN, por exemplo. Como é que funciona isso? A gente não exige código EAN, tá? O que o Tá. código EAN é importante? Para a gente, por exemplo, colocar esse lojista no Google Merchant, né? Uhum. Então, assim, a gente aqui tem uma premissa que todo mundo que está no Marketplace, a gente cadastra, se ele tiver um EAN, dentro do Google Merchant e a gente passa a fazer o Google Ads para ele. Então, a gente bota no Google Shopping, a gente coloca, enfim, em todas as campanhas que a gente tem de retargeting. Tudo que nós aplicamos para o nosso produto, a gente aplica também para o produto de Certo. terceiros, tá? Então, para aquele artesão ou para aquele lojista que tem produto próprio, fabricação própria e não tem código de barras, por exemplo, vestuário, moda, é bem difícil ter, né? É, Moda, raramente, a não ser que seja uma marca muito grande, vai ter código de barras. Ele não precisa colocar o código de barras, ele colocando um título bacana, um descritivo bacana e principalmente uma foto legal, né? A foto ele pode tirar com o próprio celular, né? Hoje os celulares têm câmeras muito boas, mas assim, coloca um fundo branco, né? Como que você venderia isso? É sempre essa pergunta que a gente faz. Você vai vender esse produto com essa foto? Né? A gente aprende tanto com as blogueiras, as pessoas, os lojistas pequenininhos podem até não ser digitalizados, mas a maioria tem um Instagram, tem um Facebook, adora tirar uma foto bonita. Então, tira uma foto bonita, coloca até Photoshop, cria uma foto bonita para o seu produto, né? Então, assim, a gente fala muito isso. E aí, deixa eu só dar uma dica também. Ontem a gente conversou sobre fundo branco também. A importância do fundo branco o produto ficar muito mais vendável, né? Aí a gente até fez um post a gente fez até um post no Instagram da Lexus. Tem um software gratuito, chama Background Burner, que você coloca, você faz um upload da foto e ele tira o fundo branco para você, que gratuito, tá? legal, ó, é uma boa dica isso. Eu vi a mensagem da Camila aqui falando que vestuário tem código de barras. Camila tem, né? Por exemplo, a Ering, minha mãe vende Ering, tem. Mas, assim, a gente pega muita fábrica de vestuário, fábrica pequenininha, que está subindo produto que não tem código de barras, tá? Isso é muito comum hoje dentro do nosso processo de onboarding, tá? Por isso que a gente fala que muitos deles não têm código de barras, biquíni, enfim, tem muita coisa ali que a gente sofre às vezes. Eu tô vendo algumas pessoas aqui também da minha equipe do onboarding que pode até complementar. Mari, Mas deixa no eu, ó, geral. deixa eu te cortar mais uma vez, rapidinho. Voltando no código de barras, você falou uma coisa muito interessante para mim, como seller. Se eu tiver o código de barras, o EAN, a própria estrutura do site, o algoritmo do Magalu, vai fazer um retarget, vai fazer um impulsionamento de Google Shopping daquele produto. Então, quer dizer que até onde que vale a pena será eu pensar numa estratégia de eu comprar o meu. Se eu sou um artesão, eu vou e compro um código de barras daqueles sites de AMBR da vida, Isso compro é um pacotinho importante. de mil códigos de barras oficiais e coloco. Acho que é super válido, né? Porque. É relevante. Se o cara tem uma fábrica, tá começando a vender online e não tem, até para que ele ganhe um processo bacana dentro do Google, né, dentro desse meio de divulgação, o código de barras é muito importante, tá? Ele Legal, permite com que a gente cadastre ele no Google Merchant e outras coisas mais. Tá? bacana. Então, assim, a partir do momento que ele colocar os produtos dentro da plataforma, então, e escolher vender online, a gente já pluga eles, né? E aí a gente cria a lojinha dele. E aí ele começa a vender aí para os nossos 20 milhões de clientes o ano passado, né? Se a gente contar aí Netshoes e Zattini, vai para mais de 20, quase 25 milhões de clientes que compraram o ano passado com a gente. Isso aí está nos nossos relatórios. E aí ele tá nessa corrente, né? Então, assim, a gente tem uma força muito grande, que é a nossa força do nosso CRM. A gente tem o Clube da Lu, enfim, a gente tem vários canais de venda bem relevantes aqui dentro. E aí ele passa a incorporar isso. A gente não tem distinção,
né? A gente trata o catálogo da mesma forma entre o nosso 1P, né? Que a gente fala que é nosso, que a gente compra em nosso 3P. E aqui a gente brinca que a gente é muito bom no nosso FGTS, né? O nosso FGTS é fogão, geladeira, TV, smartphone. Mas as linhas que a gente quer crescer, né, que são as linhas que são importantes para a gente em inúmeras razões, pela frequência, pela fidelização, a gente não é especialista e a gente faz isso com a ajuda desses milhões de lojistas aí que podem nos suportar, né, que podem nos ajudar nisso. E em inúmeros sentidos, tá? Até por um quesito de logística, né? Então, se eu estou no interior do Mato Grosso do Sul, o meu produto tá mais perto desse lojista, eu gasto menos tempo, porque, gente, é muito importante uma coisa que a gente tem visto, que hoje, às vezes, mais do que a diferença de 10, 15 reais para um fator de decisão, o tempo de entrega, ele está contando muito. Então, quando a gente pensa, hoje eu participei de um podcast para uma rede de livreiros, né? Um monte de gente que vende livro e estava com dificuldade, e a gente enfim, foi falar para eles como eles podiam se beneficiar. Foi um podcast super legal. E aí eles perguntaram, mas Mariana, como que funciona isso? Eu falei, gente, vamos imaginar que eu moro no interior do Mato Grosso do Sul e eu estou precisando de um livro para fazer uma prova. O prazo mais rápido é o prazo de um vendedor que fica no Mato Grosso do Sul. Uhum. Entendeu? Então, assim, às vezes é mais vantajoso naquele momento para ele comprar daquilo do que, por exemplo, às vezes comprar de um grande que está vendendo conosco, né? Porque o prazo conta muito. Então, a gente ganhar esses vendedores que estão espalhados pelo Brasil, né? Pelos nossos 8 milhões e meio de metros quadrados, ajuda a gente também a atender o cliente de forma muito mais rápida. Hoje o algoritmo da Magalu, quando vai exibir os produtos, ele leva em consideração, então, além do preço, o tempo de entrega, principalmente, né? Na verdade, a gente está melhorando isso, tá? A gente está criando um buy box que já está funcionando em livros, que está considerando, em primeiro lugar, o prazo, né, o frete e depois o preço, porque, por exemplo, para livros a gente sabe que é até um pouco mais relevante, né? A diferença de R$ 5,4,90, R$ 6, que a gente vê que é o variável de livros, ele faz muito menos diferença do que, por exemplo, o tempo de entrega. Né? Uhum. Então, esse é um ponto aí que a gente considera bastante nessa categoria e a ideia é expandir para as demais. Eu estou olhando ali uma pessoa perguntando, artigos de papelaria também funciona? Funciona demais. Papelaria é um dos setores que a gente mais consegue agregar, porque principalmente nesse momento de Covid-19, itens de papelaria, eles estão em alta. As mães estão comprando lápis de cor, estão comprando tinta guache, estão comprando de tudo para essas crianças passarem o tempo. Então, papelaria é muito bacana. Que legal. Ô Mari, eu baixando, eu me cadastrando, essa aprovação é imediata? Quanto tempo demora? Então, na verdade, ele passa por um crivo, né? Então, a aprovação é bem rápida, tá? É questão de minutos. E aí ele tá apto a fazer, tá? Digamos assim que, como mesmo o analógico, né? A gente fala com a gente dando os vídeos, pegando na mão, fazendo o webinar, que nem a gente vai fazer com o nosso time da incubadora, eles ainda têm um pouquinho de dificuldade. Então, assim, o meu time de hunting, ele liga para eles e pega na mão mesmo. A gente liga, fala, ô fulano, aqui é a Joyce que tá aqui, ó. Ela tá aqui, ela pode até falar aí, né, Joyce? A gente liga para ele e fala, oi, seu fulano, tudo bem? Aqui é a Mariana do Magazine Luiza. Nós estamos te ligando porque a gente ficou super feliz com o seu contato. Você tem alguma dúvida? Vamos fazer junto? A gente está aqui para te ensinar. Né? A gente tem esse papel muito educativo com quem está lá no final da esteira, né? Que já colocou alguns produtos, enfim. Né? A Joyce falando que liga, né? A gente liga para muita gente. Eu vou lançar um desafio ao vivo aqui para ficar gravado, hein? Uhum. Na semana agora esse mês de abril, a Lexus vai se comprometer, a gente vai colocar 50 vendedores, clientes Lexus, para vender nessa plataforma aí. A gente vai ensinar, a gente vai ajudar a ensinar, a gente vai ajudar a divulgar, a gente vai chamar o parceiro, mostrar os benefícios. Então, o comprometimento que eu faço aqui ao vivo e a gente se fala no final de abril, hein? Ah, que bacana. Aí, ó, acho que o Bruno, será que ele tá aqui? Ou a Joyce, ela pode ser o nosso ponto focal aí para ajudar vocês. Legal. Vai ser muito legal o trabalho aí. Então, assim, eu acho que o negócio é esse. E assim, sobre a parte de logística é mega simples, né? Então, ele colocando a nota fiscal dentro, a gente libera a etiqueta para ele.
a etiqueta do correio, né? Então, os correios estão abertos, o correio é o serviço mais democrático no Brasil, ele está em tudo quanto é canto, né? Então, ele entrega em todos os lugares. Ele precisa embalar muito bem, colar a etiqueta e levar até a agência mais próxima, que o restante é por nossa conta. Ele não tem custo, né? Que nem eu tinha falado. O custo ou o cliente paga ou a gente subsidia. Então, em campanhas de frete grátis, por exemplo, o Magazine subsidia isso pro E aqui, seller. frete dos Correios é uma taxa melhor que a taxa balcão, geralmente? Você tem essa informação? A nossa taxa é um pouquinho melhor, né? Porque como a gente tem uma infinidade de pedidos, né? A gente fala aí de quase 80% aí da nossa base de 3P, né? Do Marketplace, utilizando o nosso serviço, e é coisa pra caramba, a gente tem uma negociação bem democrática com os Correios, o que permite com que a gente faça um preço de frete melhor para o cliente, tá? Mas Legal. o seller em si, ele, assim, ele não vai ter impacto algum de custo, né? Inclusive até a comissão, tá? A comissão é só sobre o produto. A gente sabe que em alguns concorrentes a comissão é em cima do preço do produto mais o frete. A gente não, desde que ele seja Magalu Entregas, ele só utiliza. A gente só tem a comissão incidente sobre o produto. Nossa, E aí, isso é... agora a parte melhor, né? Para o MEI, para o Simples, nesse momento, a gente está com uma tarifa muito baixa. Até o dia 31 de julho, a gente só está cobrando 3,99%. É menos do que a taxa operacional que a gente tem com o cartão de crédito. MEI né? Simples. Então, assim, se o produto dele custa R$100, ele vai ficar com R$ 96,01. Lembrando que esse valor, ele é repassado no fluxo. Então, suponhamos que ele escolheu, tá? Isso quem escolhe é o lojista. Ele escolheu que ele vai parcelar os produtos dele em até 3 vezes sem juros. Então, ele vai receber esses 96,01 em 3 vezes. Mas, se ele resolver e falar, poxa, eu estou precisando de grana, ele consegue antecipar pela própria ferramenta a uma taxa de 0,99% ao mês, que é muito inferior à que a maioria dos lojistas pagam para o banco, para a rede, para a Cielo, enfim, até o dia 31 de julho também. Tá? Então, é uma condição bem... É para parceiro Magalu ou para o Magalu Marketplace continua a mesma coisa? Não, é para o parceiro Magalu, tá? O Marketplace é uma coisa, o parceiro Magalu, uma das Continua a mesma funções coisa. é vender no Magalu, tá? É para o parceiro Magalu em si, para o MEI, para o Simples, bem focado no analógico. O Marketplace é outra coisa, assim, a gente sempre deixa muito claro que uma das funções do parceiro é vender no Magalu, né? E aí ele tem uma taxa exatamente para que ele aprenda, para que ele a gente fala assim, se ele organize, que ele... porque diferente do cara que já vende no Marketplace, esse lojista ele nunca soube vender online, né? Ele não sabe precificar, ele não sabe como rentabilizar o negócio, né? Existem todos os tabus em cima de Marketplace. Então a gente dá esse tempo exatamente para ele sentir o negócio, para ele aprender, para ele entender que ele pode ganhar com isso, que ele pode ter força, e a gente está fazendo exatamente considerando esse período que a gente imagina para o Covid-19. Entendi. Puxa, nossa, demais. É legal, né? A gente gosta muito, assim, eu falo que nós temos orgulho. Eu tô vendo o Ale, que tá aí também. O meu time, assim, a gente é bem apaixonado por isso. A gente gosta muito. Não, é tão legal que dá vontade de sair contando para todo mundo isso daí, né? Todo mundo tem que ficar sabendo disso, né? As pessoas precisam, né? Porque eu falo que a gente vai criando uma rede do bem, né? Hoje a gente ficou super feliz porque tem aquele Instagram, Razões para Acreditar, que postou nisso, né? Eu falo que a melhor coisa do mundo é quando a gente tem essa possibilidade de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Eu acho que até como empresa, eu falo que quando a gente faz o bem retorna também, né? Então, empresas que fazem e que se movimentam nesse sentido, automaticamente as coisas também parece que vão acontecendo, né? Então, é uma responsabilidade que a gente tem aí e que vem de cima para baixo, né? A Luísa é uma pessoa que tem muito esse comprometimento com a sociedade, com as mulheres, com tudo, né? E como dizem, a empresa é a cara do dono, né? E reflete muito em toda a equipe. Parabéns, eu estou assim impressionado com o que eu estou vendo. Estou muito feliz assim de estar ouvindo vocês falarem isso e ser parceiro que nem eu me comprometi aqui de trazer pessoas assim para realmente ajudar esse projeto que a gente vai fazer questão de apoiar bastante aí, viu? Obrigada, a gente fica muito feliz. Tem um monte de gente aí que eu tô vendo que trabalham comigo, da minha equipe, que eu adoro, que estão no dia a dia aí, cuidando e pegando na mão com todo carinho e amor.
Legal. tá? O Mari, para a gente ir encerrando, se a gente fosse fechar com uma chave de ouro de tudo que a gente conversou hoje, de várias ações que a gente conversou, que dica você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo aí hoje? Então, a minha dica é manter a serenidade, né? Assim, a gente sabe que não é simples, e eu falo isso para o pequeno, para o médio. A gente está vivendo um período muito desconhecido, né? Nós somos uma geração que a gente vê uma geração muito tranquila, diferente dos nossos avós, que pegaram lá a Segunda Guerra Mundial, que pegou um período de ditadura, de muita dificuldade. A gente é uma geração que a gente cresceu muito bem. Então, é um momento em que a gente não está até então acostumado, né? E mesmo os nossos pais que viveram aí para trás, as mudanças da inflação, né? Quando a gente teve aquela mudança para o real e todos aqueles processos que a gente sabe, é, faz tanto tempo que parece que a gente nem lembrava mais daquilo, Uhum. né? Então, é muito comum que nesse período a gente perca a nossa tranquilidade, que a gente perca a esperança, que a gente. Mas tudo passa. E se a gente tiver tranquilidade, resiliência, respirar fundo, a gente começa a enxergar oportunidades onde a gente nem imagina. E o que eu falo é que mar calmo não faz bons marinheiros, né? Eu aprendi muito nos momentos felizes, mas os momentos que eu mais aprendi foram os momentos desafiadores da minha vida, da minha carreira, enfim. Né? Então eu falo que se eu pudesse deixar uma mensagem a sabedoria da resiliência, da tranquilidade, que a gente vê aí, em todos os cantos, né? A gente vê com filósofos budistas, enfim, em todas as frentes quando a gente respira fundo, a gente abre aí para 1 milhão de oportunidades que pode estar bem, bem ao nosso lado, tá bom? É Legal. isso? Nossa, perfeito. Nossa, foi ótimo. Gente, queria primeiro agradecer em nome de todos aqui da Lexus, todos os clientes que nos acompanharam. O pessoal perguntou de papelaria. Eu fiquei muito feliz quando você falou que é legal, porque Não, são papelaria é muito clientes. incrível. Puta, muito Papelaria legal, tem porque muita são clientes que oportunidade, estão tá? junto com a gente, estão nesse movimento, estão querendo entrar nesse movimento. Então, fico muito feliz em saber disso. Agradeço em nome dos clientes da Lexus por essa oportunidade que vocês estão trazendo para o mercado. E em todos da equipe da Lexus também, por você ter doado seu tempo aí. Eu sei que deve estar super corrido nesse lançamento para vocês aí, né? Eu falo que faz 11 dias, na verdade, hoje é o 12º, né? Que eu tô começando, eu juro pra vocês, eu começo às 7 da manhã, eu tô indo até às 11. Eu não tenho Nossa, mais final de semana, porque a gente tá correndo exatamente para porque o momento é agora, né? O Covid, ele não espera, ele não vai esperar amanhã nem depois, a gente precisa fazer a diferença agora. Então a gente fala que é um momento que a gente está se desdobrando para poder entregar valor aí para a sociedade, tá? legal. E assim, um ponto, né? A gente fala que é valor ensinando a pescar e não dando peixe, né? Porque a gente precisa ensinar com que as pessoas achem e encontrem os caminhos das pedras. Nossa, perfeito. E aproveitando, quem ainda não segue a Lexus, clica aqui, ó, dá um seguir a Lexus, porque a gente vai continuar com alguns conteúdos. Amanhã vai ter, é o último dia, mas semana que vem a gente vai liberar todas as lives que a gente fez. Teve muito conteúdo legal, teve algumas outras pessoas dando vários insights para quem está querendo entrar nessa transformação digital. E, enfim, é isso, Mari. Muitíssimo obrigado. Eu Valeu. que agradeço pela oportunidade de estar falando aí. E, Imagina. gente, se precisar de mim, eu até coloquei isso no meu LinkedIn, tá? Eu montei um plano para minha mãe aí, para aqueles que quiserem, que tiverem dúvida, precisarem de algumas ideias de iniciativa, o meu e-mail é marianacastriota@gmail.com. Podem me mandar, podem me solicitar no LinkedIn, no Instagram, que o que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer, porque se a gente pode fazer a diferença, o momento é agora. Tá bom? Demais, Mari. Obrigado, muito obrigado. Gente, boa noite para Um todo mundo. Valeu. abraço, tchau. Tchau, tchau.